Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, vamos ouvir o Evangelho na continuação do domingo passado, o Evangelho de São Mateus, capítulo 13, versículos de 24 a 43. Este trecho do Evangelho é continuação. Nós ouvimos falar domingo passado sobre o semeador que semeou a semente. Hoje nós vamos dar continuidade nessa reflexão. Então ouçamos com atenção. Jesus lhes propôs outra parábola. O reino dos céus é como alguém que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os servos foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Algum inimigo fez isso. Os servos perguntaram ao dono: Queres que vamos retirar o joio? Não, disse ele. Pode acontecer que ao retirardes o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro, até a colheita. E no momento da colheita, direi aos ceifadores: retirai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. O trigo, porém, guardai-o no meu celeiro. Jesus lhes propôs ainda outra parábola. O reino dos céus é como um grão de mostarda, que alguém semeou no seu campo. Embora seja a menor de todas as sementes, ao crescer fica maior que as hortaliças e torna-se árvore, de modo que os pássaros do céu vêm abrigar-se nos seus ramos. E contou-lhes mais outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher escondeu em 3 porções de farinha, até que tudo ficasse fermentado. Jesus falava tudo isso em parábolas às multidões, e nada lhes falava sem usar de parábolas, para se cumprir o que fora dito por meio do profeta. Abrirei a boca para falar em parábolas, proclamarei coisas escondidas desde a criação do mundo. Então Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Ele respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio, os que são do maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é retirado e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles retirarão do seu reino todo o escândalo e os que praticam a iniquidade, e os lançarão à fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. O reino dos céus é como um tesouro, escondido num campo. Alguém o encontra, deixa-o lá escondido e, cheio de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Esse último versículo 44 do texto que nós ouvimos resume todo o texto, toda a parábola, todas as parábolas. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Alguém o encontra, deixa-o lá escondido e, cheio de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Não compra o tesouro, mas o campo todo. Quem se aproxima do reino, quem
faz esta proximidade na oração, na meditação da palavra de Deus, na prática da caridade, do bem, se aproxima do reino, quando encontra o tesouro, vai comprar o campo inteiro, não apenas o tesouro, que pode ser que o campo todo revele muito mais tesouros. E se ele comprar um campo todo por causa daquele tesouro, ele pode ter pelo menos aquele tesouro, mas poderá ter muito mais. Essas parábolas e o modo como Nosso Senhor apresenta o reino dos céus é significativo para nós. O reino de Deus não é alguma coisa barulhenta. O reino de Deus não é algo que se faz propaganda. O reino de Deus vem na suavidade da vida, vem na brisa, vem numa palavra amiga. O reino de Deus é encontro com as pessoas. Encontro com as pessoas é coisa boa. Começamos a ouvir a falar destas parábolas, a comparação da semeadura da semente. Agora já, nestes textos, a semente boa é a palavra de Deus, que é semeada. O campo é o mundo todo, não é um beco. O campo não é uma região, um país. O campo é o mundo inteiro. A semente boa é semeada em todo ele. Por isso, este último versículo é significativo para nós. E nós devemos meditar, aprofundar, quase que saborear este trecho, este versículo 44, para compreender todo o conjunto das parábolas. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Alguém o encontra, deixa-o lá, escondido, e cheio de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo.